O primeiro período da colonização do Vale do Rio Branco, conhecido como a Pata do Boi, teve um importante reflexo na formação da freguesia de Nossa Senhora do Carmo. Falar de Manuel da Gama Lobo da Almada é falar da história do Brasil, é falar da história de Roraima, é falar da história do Exército Brasileiro. Esse português que teve como suas origens ainda a África, lá em Marrocos, a colônia de Mazagão, para cá veio por determinação do Reino de Portugal, aproveitando ainda uma oportunidade quando o Brasil estava sob a união das duas coroas, em que houve uma grande projeção no que diz respeito das nossas fronteiras, criação de fortes e fortins. Lobo da Almada veio para o Brasil ainda no século XVIII e aqui realizou uma obra pioneira e uma grande edificação e consolidação dessas nossas fronteiras e também da permeação dos grandes espaços do Brasil. Ocasião em que buscou enfrentar desafios, tais como invasores de outras nações, particularmente da Europa, tais como franceses, ingleses, holandeses, e que tinham interesse nas drogas do sertão e outros recursos que fazem parte também daquilo que consubstancia a riqueza nacional. E o Lobo da Almada, ele tinha como lema sempre dizer que todo sangue que corre pela pátria é nobre. Expressão essa que nós usamos nos nossos dias atuais como um reforço para a nossa tropa, em que aqueles que nos antecederam realizaram um trabalho hercúleo, em momento em que as comunicações, a maneira de se articular no nosso território era muito difícil. E eles realizaram uma obra gigantesca, comparável ao desbravamento dos bandeirantes, e que nos engrandeceram, razão pela qual tudo isso fica muito patenteado, não somente no estandarte da brigada, como na própria denominação histórica da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, como Brigada Lobo da Almada, em homenagem a esse grande português, em que teve um destaque muito especial na história do Brasil e na história do nosso estado. Em 1793, o coronel Lobo da Almada funda a Fazenda Real São Bento e introduz a pecuária nos Campos Gerais do Rio Branco, com reses obtidas em combate contra espanhóis em Tefé, quando dali os expulsou. Um barulho de boieira atrás, novidades, ressonâncias, de relincho de cavalo e mugido de boi. Era um gado que chegava no lombo Lobo da Almada, introdutor da pecuária e boi. A construção da Vila do Forte São Joaquim, em área alagadiça, fez com que o comando do forte passasse a procurar um novo local que servisse para transferir a vila e que garantisse o seu desenvolvimento. A área escolhida localizava-se rio abaixo, nas imediações da Fazenda Boa Vista, fundada em 1830 pelo capitão Inácio Lopes de Magalhães, que havia anteriormente sido comandante do forte, dando início, assim, a um povoado que mais tarde, de acordo com a Lei nº 92, de 6 de novembro de 1858, assinada pelo presidente da província do Amazonas, Francisco José Furtado, criava oficialmente a freguesia de Nossa Senhora do Carmo, acima das corredeiras do Rio Branco, no lugar denominado Boa Vista, sem estabelecer limites. O que veio a acontecer 7 anos depois pelo Decreto 132, de 9 de julho de 1865. A grande seca que assolou o Nordeste brasileiro em 1877 promoveu uma forte corrente migratória para a Amazônia, reforçada pela divulgação da qualidade dos Campos Gerais do Rio Branco, propícios à pecuária, atrativo principal para o deslocamento em massa de dezenas de famílias que buscavam dias melhores, oriundas principalmente dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão. Rapidamente, várias fazendas foram sendo fundadas às margens dos rios Urariquera e Tacutu,
quase todas nas imediações do Forte São Joaquim. Para chegarem ao seu destino, os pioneiros enfrentavam uma verdadeira odisseia, navegando contra as fortes correntezas do Rio Branco em viagens que chegavam a durar 90 dias. O percurso de Manaus a Boa Vista era feito em pequenos batelões conhecidos como igarités, impulsionados a remo, varejão, gancho e forquilha, instrumentos de navegação utilizados para puxar ou impulsionar as embarcações. Na primeira década do século XX, houve a introdução dos barcos movidos a vapor, e nas épocas de cheia, o percurso de Manaus a Caracaraí era feito entre 4 e 6 dias, sendo necessário, neste local, transbordar as cargas e os passageiros por terra, para mais adiante, após contornarem as corredeiras do Bem-Querer, repetir toda a operação de recarga. Desta vez, utilizando embarcações de menor porte para seguir a viagem, navegando mais 3 ou 4 dias até a cidade de Boa Vista. Tendo sido a viagem de inspeção do governador Constantino Neri ao Vale do Rio Branco, em 1906, a bordo do vapor Marari, a mais significativa para a época. Após cumprir a sua missão de comandar o Forte São Joaquim, o capitão Inácio Lopes de Magalhães fundou aqui, neste local, em 1830, a sede da Fazenda Boa Vista, primeira edificação da freguesia de Nossa Senhora do Carmo. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo foi fundada no ano de 1892 e foi a primeira presença física mesmo da Igreja Católica no Estado, né, na época, no então território. É de grande importância para o nosso município também, para o nosso Estado. Hoje ela vem sendo toda resgatada, foi feita toda a reforma na igreja para voltar às características originais. Essa questão dela ter essa característica toda germânica, né? Inclusive a Igreja Matriz antigamente tinha faixas, umas listras, né, na igreja. E hoje, quando foram fazer toda essa pesquisa para fazer a restauração da igreja, descobriram, né, que é um caso muito raro, que são poucas as igrejas, né, no mundo ainda em pé que tem essas faixas. Inclusive a única que eles encontraram com fotos e tal é uma igreja na Itália. Boa Vista linda, meu luar, minha musa de cantar, meu desejo bem querer. A Casa das 12 Portas, construída na esquina oposta do Morabá, foi construída pelo Habib Jorge Frache, funcionava como um comércio, um bazar, onde ele abastecia o boavistense. Enfim, tinha uma variedade muito grande de produtos, que era onde o pessoal geralmente fazia suas compras, né? Um dado curioso é que por ter esse nome mesmo é porque por conta de ter 12 portas no local. A Casa Bandeirantes, a sede da empresa do JG de Araújo, funcionava como um comércio também, onde ele abastecia não só os seus empreendimentos, mas a vila. Fato curioso que o JG de Araújo nunca nem pisou em Boa Vista, nunca nem pisou em Roraima. E outro fato que ainda vem sendo estudado aí por pessoal da Platão Arantes, por exemplo, que seria o Papillon, quando escreveu o livro O Banco, teria se inspirado num assalto que foi realizado no JG de Araújo, que marcou a época, foi um caos que marcou muito esse período.